aula eu estou gravando nesse momento porque nós tivemos um problema com a internet, então vamos rever todos os conceitos. Estamos falando de reabilitação de pacientes com osteoartrose de membro inferior, na atuação do fisioterapeuta, do educador físico, em prol da melhora do quadro do processo artrósico. Sendo assim, continuaremos por aqui e esse conteúdo será disponibilizado integralmente para vocês. Um conteúdo que visa um recordatório das alterações condrais, fisiopatologicamente falando, e também visa a distribuição coordenada para os diferentes tipos de pacientes e os diferentes tipos de condutas objetivadas pelo terapeuta o fisioterapeuta e o educador físico. Sendo assim, nós estamos falando sobre as considerações, as linhas de tratamento desses pacientes. As linhas de tratamento para os pacientes com artrose de membro inferior são: primeiro, você tem uma linha de tratamento que é a cirúrgica, a minimamente invasiva e aquela que é extremamente invasiva. Nós não trabalharemos aqui com a extremamente invasiva, que é a artroplastia, substituição da superfície, não é? Nós precisamos agora trabalhar do conteúdo vigente, que é o conteúdo de lesão condral, de alteração cartilaginosa. Sendo assim, nós temos técnicas que são minimamente invasivas para o paciente com alteração de cartilagem. Dentre elas, nós temos uma interessante que é a mosaicoplastia. A mosaicoplastia consiste da superfície que recebe pressão mecânica, que tem desgaste, lesão desse colágeno do tipo 2 e, consequentemente, leva a uma diminuição da confecção de cartilagem. Nós temos a possibilidade de tirar de um leito doador, um leito do qual não recebe pressão mecânica e não se articula, retirada de cilindros osteocondrais e reimplantação desses cilindros osteocondrais na área de lesão. Isso significa que essa técnica é chamada de mosaicoplastia, porque durante a reimplantação desses cilindros a área parece um mosaico. Qual é o sucesso desse tipo de procedimento? De maneira média, de 30% a 40%. Significa que eu tenho a chance de 30% a 40% de ter a retomada de uma lesão que era uma lesão interessante, não era uma lesão expansiva, mas era local. Por exemplo, uma lesão de um único côndilo, parcialmente de um único côndilo, que através dessa reimplantação de cilindros osteocondrais, essa área pode vir a ter uma neogênese, uma nova formação condral, uma condroneogênese. Então isso é chamado de mosaicoplastia, não é? O paciente ele passa a ser encaminhado para o fisioterapeuta imediatamente após a mosaicoplastia, para que o fisioterapeuta e o educador físico futuramente, não é, possa trabalhar sem um critério flogístico muito intenso, como um infiltrado inflamatório muito intenso, um edema muito intenso. Então é uma técnica ainda usual, mas que tem aí um sucesso de 30% a 40%. E não é um sucesso baixo, considerável, mas nós temos que levar em consideração o quadro metabólico, a capacidade de formação desse tipo de tecido. E já falando em capacidade de formação desse tipo de tecido, esses eventos que levam ao desgaste, à degradação, podem ser eventos mecânicos ou eventos metabólicos. Então o paciente que porventura tiver uma falha no consumo de nutrientes para a formação da cartilagem também pode ter aí, presumivelmente, uma alteração condral. E aí cabe, é claro, que uma adequação da dieta do paciente, do padrão de movimento do paciente, do ganho de força do membro inferior. Tá? Então veja, eu tenho desde pacientes que têm causas mecânicas, como aumento de peso, incongruência articular, até mesmo traumas diretos e pacientes que não têm causa direta, mas causa indireta. Como, por exemplo, a falta de nutrientes na composição do líquido sinovial e como, por exemplo, a obesidade, que não leva só a um aumento do peso, mas leva também a um aumento do rastreio de células, que são células de aumento aí do processo oxidativo.
Então, assim como eu falava na live, nós temos algumas intervenções para o paciente com osteoartrose de membro inferior. A primeira delas já comentada. Eu tenho uma lesão e essa lesão pode ser coberta por um leito doador. Retirada de cilindros osteocondrais desta área e reimplantação de cilindros osteocondrais no leito receptor. Veja, essa técnica ela gera de 30% a 40% de sucesso desde que o paciente não tenha problema metabólico, como a própria obesidade, como uma síndrome de Cushing associada, como, por exemplo, redução do consumo de vitaminas hidrossolúveis e principalmente algumas das proteínas essenciais, aminoácidos essenciais para a formação da proteína colagenosa. Então a primeira técnica é a mosaicoplastia. A segunda técnica é a técnica da qual eu dispendi um pouco mais de tempo na live, e agora para o conteúdo que vocês terão integralmente. É a técnica de injeção intraarticular, as infiltrações. As infiltrações são feitas de meio externo para interno, não há abertura de incisão, não há o uso, por exemplo, de um equipamento para artroscopia. Então as infiltrações são feitas com agulha longa e providencia de tal sorte de que essa agulha seja colocada em ambiente intraarticular. São muitas as substâncias injetáveis e até mesmo, veja, autoinjetáveis. Essas substâncias que são vendidas de maneira sintética e comercialmente vendidas em ambiente farmacêutico, elas podem inclusive ser automanejáveis, autoinjetáveis por um trabalho de conscientização e treino do médico, né, do ortopedista para com o paciente. Qual o problema? O primeiro problema dessas substâncias que são injetáveis é claro que você tornar igualitária a pressão intraarticular da pressão atmosférica. Quando a agulha ela perfura a cápsula articular, eu perco uma pressão que era negativa dentro da articulação. Se eu igualo a pressão intraarticular com a pressão atmosférica, eu perco congruência, eu perco estabilidade articular. Então esse é o primeiro princípio do qual uma injeção intraarticular possa ser deletéria. Primeiro, ela passa a gerar instabilidade articular, isso se o paciente não teve nenhum tipo de intervenção também anterior. Bom, então esse é o primeiro problema de uma infiltração. Mas as infiltrações não trazem apenas problemas. Precisamos agora discriminar quais são os produtos que são inoculados via infiltração. Eu posso ter glicocorticoide, eu posso ter apenas a glucosamina, apenas condroitina e posso ter o ácido hialurônico. Então vamos falar daquele que talvez possa ser o mais prejudicial, o glucocorticoide ou glicocorticoide, que tem uma molécula de glicose ou uma molécula que é o produto intermediário da quebra do amido, como por exemplo a destrose. Quando se faz a inoculação de um glicocorticoide, você tem a parte glicólica ali, que é importante, depois eu vou explicar o porquê é importante, e você tem a parte do corticoide. O problema é o corticoide. Evidentemente ele reduz o inchaço, evidentemente ele bloqueia receptores vanilínicos ali importantes, ele bloqueia terminações nervosas livres, ele reduz a dor. Só que a ação do glicocorticoide é curta, veja, é curta. O glicocorticoide, a porção corticoide, ela aumenta a produção de 3 enzimas, que é a colagenase, gelatinase e esteromilisina, que são altamente deletérias para o componente condral, para a formação de tecido cartilaginoso. E você tem outra parte, que é a parte glicolítica, que eu vou falar para vocês, né? Então, evidentemente, o glicocorticoide é ruim, muito mais pelo corticoide do que pela parte, né, que tem ali glicolítica. Agora, a segunda substância é a condroitina e a terceira a glucosamina, que são proteínas importantes na formação da cartilagem. Só que são de interfaces de curtíssima permanência, assim como o componente glicolítico do corticoide citado anteriormente.
Quando eu digo curtíssima permanência, é muito curta permanência. São substâncias que ficam de maneira intraarticular no máximo de 7 a 14 dias. Ou seja, o paciente tem 15 dias para trabalhar o benefício, a benesse dessas substâncias em prol do deslizamento articular. Então não é eu que digo, são muitos artigos e muitas meta-análises que trazem a condroitina e glucosamina como um pobre agente no processo de reologia, de deslizamento articular. A permanência é curta, é uma interface líquida de curta permanência. Além disso, os monômeros de condroitina e glucosamina são grandes. Então a distribuição de glucosamina e condroitina a partir do momento que se injeta, ela é muito demorada. Então, além de ser demorada de maneira intraarticular, eu tenho um curto período de tempo para trabalhar o que com o paciente? Para trabalhar força, para trabalhar mobilidade articular, porque eu tenho 15 dias para trabalhar isso. E ninguém devolve mobilidade em um paciente com artrose em 15 dias. Ninguém devolve mobilidade e redução da dor de um paciente com artrose em 15 dias. Ninguém ganha força em membro inferior de quadríceps isquiotibiais, extensores de quadril potentes como o glúteo máximo, em paciente, por exemplo, em um curto período, como 15 dias. Então é necessário um período maior de trabalho com o paciente. Por isso vem a quarta substância, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico e hialuronato de sódio é uma substância importantíssima. O ácido hialurônico é componente da substância amorfa fundamental e quando injetado de maneira sintética, aliás, nós temos alguns tipos de ácido hialurônico, alguns deles muito mais voltados isomericamente ao ácido hialurônico orgânico e outros que são, evidentemente, um pouco mais distantes molecularmente do ácido hialurônico endógeno. Mas o que vale ressaltar é, nós temos bons ácidos hialurônicos no mercado. Por isso essa conversa entre o médico, o ortopedista e o fisioterapeuta. Né? O ácido hialurônico é uma substância de interface de média permanência. Ele permanece no indivíduo aí, dependendo da qualidade do seu monômero. Se muito pequeno, tem uma distribuição muito boa de maneira intraarticular e permanece por 1 mês e meio, 2 meses e meio, podendo permanecer até 3 meses. Então o fisioterapeuta e o educador físico tem 3 meses de trabalho com um paciente que passou por uma inoculação, uma injeção intraarticular de ácido hialurônico. Além disso, além de ter uma boa distribuição por ter monômero pequeno, além de ter uma capacidade melhor dessa distribuição, ele tem uma associação muito boa com o sistema imunológico. Porque o principal receptor celular do ácido hialurônico são células chamadas de células CD44. Sendo assim, eu tenho uma captação desse ácido hialurônico pelo ambiente, pela sinovite que está reativa, muito melhor. Então o ácido hialurônico ele é proposto não só para pacientes que têm um processo inflamatório crônico ou uma ação crônica artropática, doença articular crônica, mas sim aguda também, porque aí a adesão nessas células CD44 serão de muito mais valia, serão muito mais consideráveis. Então essa é a primeira dica. A diferença entre glucocorticoide, entre glucosamina ou glicosamina, entre condroitina sulfatada ou não e o ácido hialurônico. A opção pelo ácido hialurônico hoje, não hoje clinicamente e cientificamente ela é muito melhor. Bom, então vocês já viram que o tempo para trabalhar com quem passa pelo uso de ácido hialurônico é melhor, então o ganho para força e para mobilidade e redução da dor será melhor também a ser trabalhado, o paciente vai ter um ganho maior no final, na ponta da corda. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Muitos artigos foram produzidos ultimamente comparando, inclusive, essas injeções de glucocorticoides com fisioterapia. E o artigo mais recente foi um artigo do New England Journal Medicine. Então vamos lá, New England Journal Medicine é um jornal de medicina do Reino Unido, do United Kingdom. O que acontece é que esse New England Journal Medical é o principal jornal da área da saúde, multimodal da área da saúde. Hoje ele navega entre os 3, 4 maiores fatores de impacto do mundo. Ele tem 70,6, 70,62 de fator de impacto, ou seja, altamente confiável na literatura. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a revista com maior fator de impacto é uma revista, um journal da parte de bioengenharia.
Isso significa que para o Brasil essa revista de bioengenharia tem um fator de impacto de 3 ponto alguma coisa, 3,36. E o New England Journal Medical Medicine, ele é um jornal que tem 70. Fizeram um estudo agora com mais de 150 pacientes, distribuíram em 2 grupos. Pacientes que passaram por injeção de glucocorticoide e pacientes que passaram pela terapêutica física, fisioterapia, processo de reabilitação, fortalecimento, e nós vamos trinchar isso no nosso segundo módulo. Significou que no final, os outcomes, né, os resultados, levaram, é claro, a fisioterapia a ter um resultado muito melhor a médio e a longo prazo do que o glucocorticoide, baseado naquilo que eu havia dito. O resultado bom do glucocorticoide é de desinchar, evidentemente de reduzir, né, as características de aferência das terminações nervosas livres e intraarticulares. Agora, a médio e a longo prazo, a fisioterapia foi melhor. Mas, professor, só isso, nós só temos a fisioterapia, mas eu preciso saber qual modalidade dentro da fisioterapia eu posso usar para o benefício do paciente que tem uma lesão condral. Então vamos lá. Se por um lado a área médica usa da mosaicoplastia, usa do infiltrado intraarticular de glucosamina, de condroitina, de queratin sulfatado, de glucocorticoides de ácido hialurônico, usa de outras técnicas, por exemplo, como plasma rico em plaqueta, a fisioterapia usa do que para restauro dessa cartilagem? Então vamos separar. A fisioterapia usa da cinesioterapia, a fisioterapia usa da fototerapia e usa da eletroterapia. Eu tenho uma vivência muito maior com a eletroterapia. Então, para aqueles que eu vi que estavam entrando na live, que não me conhecem, eram pessoas novas da live, aliás, eu tenho a agradecer, terceira live.